Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por essa tão honrosa oportunidade de estarmos juntos para adorar ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, glória a Jesus. Livro do profeta Abacuque, glória a Jesus. Capítulo 2, o verso 4, e depois nós iremos ler alguns versículos do capítulo 3. Abacuque 2, verso 4. Glória a Jesus. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz assim: Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela sua fé. Agora o capítulo 3, glória a Jesus, capítulo 3, verso 17, Abacuque 3, verso 17 em diante, diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém? Preste tomar um assento, glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro bem importante dentro da literatura profética. É um livro pequeno, apenas três capítulos, com alguns pontos diferentes. Abacuque tem algumas coisas em comum quando nós olhamos para a literatura profética, mas ele tem muito a nos ensinar, principalmente sobre certas situações que nós passamos ou vemos acontecer à nossa volta, e da forma como nós lidamos com essas situações, a forma como nós olhamos para o mal que está à nossa volta, os pecados, o desequilíbrio que às vezes há entre justiça e injustiça, entre honestidade e a mentira, o roubo. Porque Abacuque viveu num tempo, todo o contexto nos revela isso, que o que estava acontecendo é que o povo estava vivendo profundas injustiças, estava tudo bagunçado. Era os direitos humanos sendo violados, era o mais rico humilhando o mais pobre, era a lei sendo desprezada, era a justiça completamente torta, onde juízes eram subornados, onde estavam favorecendo pessoas, onde uma série de problemas reais que estavam norteando toda a sociedade, estava trazendo muito problema. Isso vai trazer uma certa aflição para Abacuque. E normalmente quando você lê algum profeta, o que acontece é o profeta enxergar a situação, talvez tenha algum certo incômodo, receber uma palavra de Deus, uma certa inspiração de Deus, do Espírito, e começar a denunciar o que está acontecendo, a mostrar que está errado. Geralmente esse é o padrão. É alguém que
recebe uma palavra de Deus para poder falar com o povo, e geralmente para Israel era sempre puxão de orelha, era sempre falar, olha, está errado. E é nesse ponto que Abacuque é diferente, porque ele não é o tipo de profeta que vai receber a mensagem e vai para cima do povo e fala, ó, está todo mundo errado, olha o que estão fazendo. Abacuque faz diferente, ele vai para cima de Deus, e vai com uma série de questionamentos. Abacuque vê a situação complicada. Na verdade, se você ler o versículo 1 do capítulo 1, né, fala sobre a advertência revelada do profeta Abacuque na NVI, mas as traduções como Almeida, geralmente fala o peso que viu o profeta Abacuque. É onde começa a história, é onde começa o livro, o peso que viu o profeta Abacuque, a ideia de peso, de fardo, de coisa dolorosa, o que ele estava observando. Isso faz com que ele vá até Deus, de falar, meu Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha o que está acontecendo, o injusto está indo para cima do justo, está tudo invertido. Aquela frase que nós temos, né, do poste mijando cachorro, era isso, olha o que está acontecendo, está tudo bagunçado. É a nação de Deus, é o povo de Deus, é a nação, são os filhos de Abraão, tem a lei de Deus, tem a Torá, deveriam ser um povo diferente. Olha a bagunça que está. E aí a ideia dele é, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor não entra nessa história, acaba com isso, acaba com os injustos, acaba com essas maldades todas? Aquele ar de insatisfação que qualquer um tem. Isso é importante, porque os questionamentos de Abacuque, eles não são para colocar Deus contra a parede ou estar revoltado. Na verdade, são muito legítimos os seus questionamentos, mostrando que Deus aceita ser questionado, no sentido de fazer pergunta, de ir até ele para entender, pelo menos. Deus não fica bravo com Abacuque porque ele faz perguntas. Na verdade, se ele está disposto a ouvir Deus falar e a resposta de Deus, então Deus vai responder. E é isso um dos pontos principais do livro de Abacuque. É que é o profeta falando, meu Deus, olha como é que está a sociedade. Olha como é que esse povo está perdido, olha o nível de imoralidade, olha como as coisas estão invertidas, olha como os juízes, os reis, os nossos nobres, os poderosos, são subornáveis, olha como a adoração, o louvor está bagunçado, as pessoas não te conhecem mais, não te servem mais, e ele vai a Deus, no sentido de falar, meu Deus do céu, faz alguma coisa. É o lamento, é o clamor, é uma série de perguntas para Deus, alguém que está incomodado. É basicamente qualquer um de nós olhar para o mundo ou a nossa nação e falar, meu Deus, que coisa terrível, olha o que está acontecendo, meu pai. Nada se entende mais nessa nação, olha quanta injustiça, quem é inocente está preso, quem é culpado está solto, pessoas fazem maldade, dependendo da influência que tem, do dinheiro que tem, logo está solta. A nação aí mergulhada em corrupção, e parece que cria aquela ideia de que o crime compensa, e cada dia vai proliferando. Aí você imagina olhar para Israel como uma nação de Deus, porque o contexto aqui é o país, é toda a nação, só que não é como o Brasil, que é uma nação, né? É uma nação como qualquer outra. Israel é diferente, o tempo que eles vivem, eles no mínimo deveriam ser diferentes. Eu sei que tem essa ideia de, nossa, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, na ideia de que, né, o Brasil é de Jesus, mas esse texto, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, fala de Israel, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a nação cujo Deus é o Senhor, é a igreja. Não é nenhuma nação, não é o Brasil, não é Israel, não é qualquer, não é Estados Unidos, não. A nação cujo Deus é o Senhor no Novo Testamento é a igreja. No Antigo era Israel. Israel deveria ser no mínimo a nação cujo Deus é o Senhor, mas não na sua história, de falar, olha, a gente estava lá, nós somos filhos de Abraão, fomos parar no Egito, Deus tirou a gente. Não é só aquela história bela para se contar, mas a vida prática toda bagunçada, torta. E Abacuque, ele fica completamente indignado, ele vai até o Senhor, ele fala, e aí
Como eu disse, Deus não fica bravo com as perguntas ou com ele ter vindo. Na verdade, se alguém está disposto a ir a Deus para perguntar, Deus responde, aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, o Senhor falou através de Jeremias. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus é o que mais incentiva que a gente clame, que a gente ore. Mas também ouça o que ele tem para falar. Também ouça a sua resposta e entenda que quando ele está respondendo, é ele que está respondendo. E é uma das coisas que vai fazer Abacuque entrar mais em crise ainda, né? Porque Abacuque está em crise, porque as coisas estão bagunçadas. E Deus está em silêncio. Deus não fala e aparentemente não age. Se Deus não fala e não age, então, meu Deus, o que está acontecendo? Isso incomoda ele. No sentido de, o que está acontecendo? Porque o Senhor não faz alguma coisa. Não é o Senhor que é o poderoso, não é o Senhor que trouxe essa nação, não é o Senhor que é o Deus deles. E normalmente nós temos as nossas metodologias, nós temos nossas observações, nossos meios. Isso é normal, isso acontece. Eu lembro que quando eu era pequeno na igreja, eu via as pessoas falando, né, na pregação sobre o diabo, não sei o que, tem que vigiar. E sobre Deus, aí na minha cabeça criou essa ideia, Deus, estamos aqui por causa de Deus, Ele é o Criador soberano, aí tem o diabo. Aí na minha cabeça ficava, se esse Deus é tão poderoso, por que Ele não mata esse diabo de uma vez? Por que não acaba com isso, já que Ele está perturbando tanto esse povo que está aqui? E eu enchia o meu pai de perguntas, falava um monte de perguntas, mas no céu tem isso, mas por que para o céu? A gente vai andar de bicicleta no céu, fazer tanta pergunta. Eu sempre fui muito curioso com a Bíblia. E aí a gente fica com isso, por que Deus não faz? Por que se tem o povo está todo errado, por que não resolve? E Abacuque tem essas, e aí quando Deus vai responder, faz ele entrar mais em crise ainda, porque ele vai conhecer a metodologia de Deus, a forma como Deus vai resolver as coisas. Aí o negócio fica pior para Abacuque. Quando Deus fala assim, não, Abacuque, eu vou trazer os caldeus para resolver as coisas. Eu vou trazer, e aí os caldeus é a Babilônia, referência à Babilônia. Eu vou levantar a Babilônia e vou vir com eles para poder trazer juízo para esse povo aí que você está vendo fazendo rebeldia, andando errado, desconcertado. Eu vou trazer a Babilônia. Aí Abacuque fala, meu Deus do céu, aí não dá. Aí piora tudo, porque o Senhor vai trazer o que é pior, o que é mais ímpio, a Babilônia, povo idólatra, incircuncisos, que não pertence à aliança, são os teus inimigos. O Senhor vai trazer a Babilônia para poder punir o povo, não dá. Aí ele entra mais em crise ainda. Aí Abacuque, você vê ele numa briga contra, né, com o povo, no sentido de não gostar do que o povo está fazendo. Ele está em uma discussão com Deus, num embate com Deus, e ele está em embate com ele mesmo. Abacuque está numa crise terrível, mas a forma como ele lida com a crise, ela é no mínimo exemplar, porque ele não fica falando com um com o outro, ele vai direto a Deus, aleluia. Quando você lê o texto, você percebe os detalhes, você vê Abacuque no mínimo preocupado em falar com Deus. É alguém que está ali orando, não está entendendo nada, mas está orando, querendo ouvir. Quando ouve, aleluia, não entende, fica mais angustiado e passa a orar ainda mais, aleluia. Isso é bom, porque isso é uma lição para a gente, porque nós precisamos ir a Deus, orar, clamar, buscar, interceder, perguntar a Deus, pedir que Ele fale alguma coisa. Isso é bom, aleluia. E quando você ouvir a resposta, agradando ou não, continua orando. Falou, Senhor, não sei porque o Senhor está fazendo desse jeito, mas eu ainda vou continuar aqui, aleluia. Não há nenhum sentimento em Abacuque de abandonar, de ficar com raiva de Deus. Ele não entende a verdade, mas ele está ali orando, aleluia. Mas ele está ali falando com Deus. Ele não sabe o que vai ser da manhã, agora que ele viu que o negócio vai ficar pior, porque vai vir a Babilônia. E todo esse drama que nós olhamos para Abacuque mostra justamente sobre a forma como Deus trabalha na história, e que às vezes não é tão fácil de entender. E se fosse revelado plenamente a nós detalhes, a gente ficaria mais assustado ainda. Mas o ponto, e como já disse aqui algumas vezes, se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós faríamos exatamente como Deus faz. Tudo.
a criação, a história, todos os porquês que você tem para Deus. Mas por quê? Por que Deus criou o mundo em 6 dias e não em um? Por que isso? Tudo. Por que deixou que o pecado entrasse? Tudo. Se nós soubéssemos o que Deus sabe, faríamos exatamente como Ele faz. É por isso que nesse estado de ignorância dos planos de Deus, do que Ele sabe, de como Ele faz, de como Ele age, de como Ele está agindo na história, como Ele está reconstruindo a sua própria criação, aleluia, como Ele está restaurando o seu povo, como Ele ia fazer isso ao longo da história, e nos escancara o quanto nós somos pequenos, fracos, frágeis, ignorantes, e isso precisa nos constranger a se humilhar, aleluia, nos constranger a entender, eu de fato não sei de nada, eu de fato não sei nada, absolutamente nada. A única coisa que eu posso fazer é me render diante o poder e a sabedoria do Deus eterno. Essa é a única postura possível. Não estou falando de entendimento completo, não estou falando de você ter uma clareza absoluta. Você pode ainda continuar com 1000 perguntas. Qualquer um que se debruçou em ler a Bíblia e foi atrás de perguntas, de respostas, ele achou respostas fantásticas, maravilhosas, mas outras 1000 perguntas surgem, porque você aprende sobre um Deus que nem sempre dá para se explicar. E Abacuque vive esse dilema tão terrível, porque Deus no capítulo 1, Abacuque está perguntando, por que Deus? Mas por quê? Aí quando Deus fala que vai trazer a Babilônia, aí vai, por que Babilônia? Por que desse jeito? Por que o povo ímpio? Aí Deus explica, não, mas vai chegar o tempo de eu punir a Babilônia também, vai chegar o tempo deles, eles vão punir meu povo, e exatamente aconteceu isso na história. Vem Nabucodonosor, destrói Jerusalém, leva o povo cativo, eles ficam lá por anos, porque na perspectiva, né, da geopolítica do Antigo Testamento, a gente sempre lê sobre os poderosos daquela época, Israel sempre no meio da confusão toda, principalmente aqueles que fizeram escala mais global, né, de poder global, de se tornarem donos, entre aspas, do mundo, que normalmente se você lê, nós lemos sobre o Egito, né, a grande potência na época lá do Êxodo, a Síria, a Babilônia, os persas, esses são os poderosos em escala global. Tem os outros menores, né, os filisteus, os midianitas, que tem ali as suas influências, estão ali por perto de Israel, alguma batalha ou outra. Mas quando se fala da Assíria, quando se fala da Babilônia, quando se fala dos persas, foram aqueles que fizeram uma escala global de domínio, de poder, que se tornaram donos do mundo ao seu tempo. E aí quem olha para a geopolítica pensa, olha o que está acontecendo para cá, parece tudo desgovernado, mas a Bíblia expõe com clareza como Deus está organizando tudo, como Deus está agindo em tudo isso. E aparentemente para Abacuque parece que Deus não está agindo, mas Deus está agindo, aleluia. Parece, ele não está enxergando, ele não consegue ver, mas Deus nunca para de agir, aleluia. Os seus planos nunca se frustram, os seus pensamentos nunca se frustram, a sua obra nunca para, aleluia. É só Deus organizando as coisas. E nesse contexto, a Síria de fato era um dos grandes impérios da época, eram os donos do mundo. Se você ler sobre, né, o fim do reinado do norte de Israel, foi a Síria, destruiu, acabou. Não fez como fez Babilônia com Judá, que levou cativo, depois, não, aplicou um sistema de deportação que misturou o povo, fez com que eles desaparecessem. Talvez o resquício do reino norte aparece no Novo Testamento como os samaritanos, mas acabou com aquela nação, a Síria. Aí depois veio a Babilônia, poderosamente derrota a Síria, se torna dona do mundo. Aí os reinos, ou os reis daquela época, né, talvez Josias foi o último rei, o mais piedoso que Judá teve, foi o último. Mas os próximos vieram só em aliança, no sentido de vão fazer aliança com o Egito, aliança aqui, daqui a pouco aliança com a Babilônia,
E Jeremias avisando, isso vai dar errado, não é aliança com homens, com nações que vocês precisam, não é arrumar as coisas politicamente, não é essa aliança que vocês deveriam estar preocupados, não, é com o Senhor que vocês deveriam estar preocupados, é ouvir a sua palavra, aleluia, é obedecer a sua voz, porque nada disso vai livrar vocês. Quando que vir, aleluia, o que está para vir, vai vir, aleluia, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas só que nisso tudo, no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 4, é uma declaração do próprio Deus. É quando ele fala para Abacuque, fala: eu vou te dar uma visão poderosa, escreve ela porque ela é forte, e torna ela legível. A visão é profunda, e é justamente essa forma como Deus vai trazer punição ao seu povo. E no versículo 4 ele traz: escreva, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé. Ou seja, vai acontecer, vai vir, não, é inevitável que vai vir o caos, vai vir um tempo terrível, Babilônia está chegando, mas só que ele fala: o justo viverá por meio da fé. Isso aqui é muito importante, porque Abacuque, irmãos, só aparece o nome dele 2 vezes em toda a Bíblia, e só no livro de Abacuque, que é no capítulo 1 e no capítulo 3. Mas esse versículo se torna a essência do que nós conhecemos como Evangelho. Esse versículo ele é repetido nas cartas mais importantes que tem na Bíblia: Romanos, Gálatas e Hebreus. Nos que tratam sobre salvação, sobre a complexidade do que Deus está fazendo, a explicação, a carta magna de Paulo, Romanos, o embate que ele teve com Gálatas a respeito do que é a salvação. Nessas 3 passagens, Romanos, Gálatas e Hebreus, aparece essa mesma expressão: o justo viverá pela fé. Aleluia. É por meio da fé que o justo vai sobreviver. E na ideia de Paulo, o justo não vai para o inferno por causa da fé. Aleluia. Não há condenação para aqueles que são justos por causa da fé. Você já pergunta: quem são os justos? E Paulo explica que são aqueles que são justificados por meio de Cristo. Aleluia. É aquele pecador que veio, ouviu sobre o Evangelho, reconhece o seu estado de pecador, olha para a cruz, para o sangue derramado, para o Cristo crucificado, reconhece, se arrepende, vem, aleluia. E esse é o processo que faz e que torna ele justo, porque ele veio a Cristo, ele confiou em Cristo. É essa fé que salva, porque isso é importante diferenciar, porque se não diferenciar, você percebe que é o justo que vive pela fé. Se não diferenciar, as pessoas que têm o costume de abraçar a fé pela fé, na ideia do eu creio, conheço Jesus, gosto dele, vou para a igreja, acho bacana, mas ela não pode jamais ser considerada justa, uma pessoa justa diante de Deus, uma pessoa que vive no pecado, na prática errada. O justo vive pela fé. E o justo é aquele pecador que veio a Cristo, principalmente desejando transformação. Isso aqui é um ponto importante, porque a transformação não é só a ideia de você estar aqui e vai te transformar. Não, o pecador que foi salvo em Cristo, ele deseja, ele quer ser transformado. Aleluia. Não há satisfação nele nesse mundo. Nós não queremos esse mundo. Se ele pudesse voltar agora, glória a Deus que ele voltasse, porque o nosso maior desejo é estar com ele, é que a nossa carne corruptível seja revestida, glória, por uma carne incorruptível, nossa carne mortal seja revestida, glória, de uma carne imortal. É a total inconformidade com o pecado. Porque senão tem pessoas que falam: não, eu sou de Jesus, eu creio. Só que não existem justos que vivem confortáveis em seus pecados. Não existem justos que vivem confortavelmente em seus pecados. Não existe. Se a pessoa fala que é crente, que é de Jesus, gosta da palavra,
mas ela vive confortável na mentira, se ela vive confortável na imoralidade, se ela tem prazer na iniquidade. E essa é a característica principal para a gente olhar as falsas igrejas e ver que muitas delas são contra a palavra de Deus, ao mesmo tempo que passa uma ideia de conforto. Não existe isso. Todo aquele que foi salvo em Cristo, aleluia, o justo que vive pela fé, é aquele que vê a Cristo, coração transformado, e deseja profundamente estar em Cristo, oh glória, deseja profundamente ser transformado pela palavra de Deus. Não há como ficar confortável no próprio pecado. É por isso que nós olhamos para a nossa vida e sabemos que por vezes haverá quedas, haverá momentos complicados, mas uma característica que pertence a todo cristão é: não se conforma com os seus pecados. Pode aparecer novas teologias para falar que você pode aparecer novas tendências que diz: não, tá bom, você pode mentir às vezes, não, você pode viver aí nessa imoralidade sexual porque é um escape, senão você não vai aguentar. Podem aparecer teologias novas, mas aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, glória, que tem a palavra dele escrita no coração, aleluia, ama Deus e a sua palavra, e no seu coração não há nenhum tipo de alegria no pecado, ele está lá no Senhor, fala: o Senhor me ajuda, porque se não for a tua graça, eu não estarei de pé, nenhum momento, é a tua graça. Esse é o que a Bíblia chama de justo. O justo viverá pela fé, porque não é pelo mérito, porque mesmo sendo justo, ele ainda é pecador. As suas obras, como diriam os reformadores, né, há pecado até em nossa santidade. Porque até quando a gente acerta, a gente às vezes entra um pouco de soberba e de orgulho. Não há mérito algum, não há como você se justificar com suas próprias obras. Não, o que há é um pecador rendido a Cristo, e que não larga e não deixa, está o tempo todo, persevera nisso, caminha e não desiste, aleluia, da luta contra o pecado. Viverá pela fé. Essa é a declaração, irmãos, para fazer Abacuque talvez compreender o que vai ser necessário para os que vão estar nesse momento do que vai acontecer, porque vai chegar o tempo do juízo. E o capítulo 3 de Abacuque é a sua oração que é feita em forma de música, uma oração poderosa para falar justamente do Deus que está vindo, né? É alguém que está anunciando o Apocalipse, é alguém que está falando: ó, Deus está vindo sobre os montes. E a ideia dele não é um Deus que está vindo para poder abençoar, não, é um Deus que está vindo para poder trazer destruição, é um Deus que está vindo para chacoalhar com Jerusalém, é um Deus que está vindo irado contra o seu povo, é um Deus que está vindo para trazer punição e juízo, porque a Bíblia, ela tem esse padrão. Quando você lê o Apocalipse, por exemplo, ainda que exista aquela ideia mais futurista das coisas que vão acontecer, né, que pertence ao fim, mas a ideia do Apocalipse não é somente mostrar o que vai acontecer, e muitas coisas ainda vão acontecer, mas é mostrar o padrão que se repete em toda a Escritura, do mal que chega, que avança, das pragas, dos momentos, e como Deus vai resolver, e vai se repetindo isso em toda a história, até acontecer pela última vez. Porque vivemos hoje, 2026, com mesmos problemas que tínhamos lá, do que Israel vivia no seu tempo. Quando você olha para a geopolítica que está acontecendo, você percebe a mesma coisa acontecendo hoje, com os países em guerra, um para lá e para cá, e parece que está uma desordem. Não, é Deus que está no controle de tudo. O pecado guia, o pecado vai na maldade e tal, mas no meio desse caos, Deus está guiando tudo para o momento em que Ele vai resolver tudo definitivamente, aleluia.
Nós estamos no meio do caos, é verdade, mas ele fala, nesse caos, mantenha-se na fé, aleluia, nesse caos do mundo de cabeça para baixo, do pecado, imoralidade, quando vier o juízo, quando tudo acontecer, permaneça na fé, porque é a única forma de você viver, sobreviver, e a ideia aqui é espiritualmente, é não ser condenado com o mundo. Quando somos corrigidos pelo Senhor, diz Paulo, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Por quê? Para despertar a fé, e para a fé nós sobrevivemos. Abacuque entra nesse dilema com Deus, ouve a resposta não é tão agradável. E no capítulo 3, que é a sua oração, nos versículos que nós lemos, é um dos textos mais belos da Bíblia, principalmente considerando todo o dilema do profeta Abacuque, que é o versículo que diz, versículo 17, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Irmãos, esse texto aqui é tão poderoso, porque imagina o profeta que estava lá indignado com os pecados, a maldade, o povo desviado, desconcertado. Ele não vai para o povo, ele vai para Deus. Senhor, por que está desse jeito que o Senhor deixa? Deus fala, calma, não estou deixando, eu estou agindo. O que eu estou fazendo é trazendo, devagarzinho, está vindo meio lento, mas está vindo. A Babilônia, os caldeus, eu estou trazendo, e eles vão aplicar para esse povo ruim o que tem que ser aplicado. Não, mas você não pode trazer o ímpio, que é pior, que... Fala, Abacuque, calma, não fica preocupado com o que está acontecendo, da forma como está acontecendo, o que eu vou fazer, porque eu vou fazer, e eu não devo satisfação para você nenhuma. Abacuque, parece quase igual o Jó, né? De passar todo aquele problema, e no fim de tudo, ele não entendeu muita coisa, mas uma coisa ele entendeu, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aí, nesse embate, a oração de Abacuque ela é profunda, porque ela não mostra no Abacuque agora que entendeu tudo. Talvez algumas perguntas existam, talvez algumas coisas ainda não estão tão claras para ele, mas ele vai aprender e entender, aleluia, quem Deus é. E o versículo que nós lemos é para mostrar, é como se Abacuque dissesse, eu entendi o que é viver pela fé. Eu entendi, porque a declaração dele é, eu sei que vai chegar a Babilônia, vai destruir a cidade, vai acabar com tudo, vai destruir a economia, vai virar um caos. Eu sei que se acontecer o que Deus falou que vai acontecer, a nação vai ficar arrasada completamente, vai acabar tudo que foi economia, a política, a monarquia, vai acabar tudo. E a lista dele é grande, mas ele fala, mesmo que tudo isso aconteça, aleluia, ainda que tudo isso aconteça, que a cidade fique arrasada, que, aleluia, que a economia entre em colapso, que o povo seja destruído, ainda que tudo isso aconteça, 18, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia. Irmãos, não é fácil. Se você olhar é como se você olhar para o contexto hoje. Imagina que está, Brasil, a igreja evangélica está desviada, a gente começa a orar, fala, meu Deus, ajuda, faz alguma coisa, aí começa a orar, Deus fala, vou fazer, eu estou trazendo o Hamas para destruir, fala, meu Deus, não é possível, porque aí vai morrer muita gente. É esse o embate dele, a ideia de vir um povo pior. E aí, tanto eu e você, tem que ser honesto, fala, meu Deus, mas por que isso? Vai para outro caminho, faz outra coisa, manda um anjo fazer alguma coisa, não faz isso, vai morrer inocente, vai ter pessoa que vai morrer, né, vai sofrer alguns males, né, porque pessoas crentes sofreram males. Pensa em Daniel, os seus amigos se foram levados para a Babilônia, tiveram que passar provações terríveis. Pensa em Jeremias sofrendo o tempo todo, pensa em quantas pessoas sofreram de tudo que aconteceu. Então para Abacuque não encaixa muito bem, aleluia, mas o ponto é encaixar.
O ponto é o quanto você vai ouvir. Não vai entender nada, não vai aceitar talvez tanto, mas você vai se render. Fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Isso é viver por fé, irmãos. É como alguém diz, fala: Senhor, me ajuda, arruma o Brasil. Meu Deus, a economia está bagunçada. Faz alguma coisa, Pai. Eu quero trabalhar, quero estudar, quero empreender, olha o meu negócio. Alguém que está ali querendo fazer. Mas aí a resposta que vem, não, vai ficar pior. Vai entrar um governo pior. A nação vai continuar assim por causa dos pecados. Vai vir um presidente pior para punir o povo. Aí você fala: meu Deus, não faz isso, porque aí vai sofrer minha mãe, todo mundo. A economia afeta todo mundo. Aí você fica: meu Deus. E aí você quer entender, fala com Deus, fala: Senhor, faz outra coisa, elege do presidente. É a nossa oração, aleluia. Mas a fé, ela é manifestada, fala: Senhor, ainda que o Brasil fique 2 vezes pior, aleluia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pode acontecer aquilo que eu não quero, pode zerar tudo. Ainda que aconteça essas coisas, isso aqui é declaração de fé profunda, irmão, porque não é alguém do tipo que a gente falava assim: olha que crente exemplar, que está ali só aceitando. Não, ele tem muitos questionamentos para Deus. Ele está desde o capítulo 1, lutando com Deus, falando: meu Deus, não é possível que o Senhor quer fazer isso. Mas quando chega no capítulo aqui, ele está completamente rendido. E essa é a postura que você precisa ter. Ore, busca o Senhor. Orar, irmãos, nós fazemos igual Jesus. Sabia que ia passar pela cruz, sabia que ia passar pela dificuldade, tinha que passar, mas ele ora: se possível for, afaste-me esse cálice, seja feita a tua vontade. A nossa oração é: guarda, livra, salva, ajuda, cura. A nossa oração é: socorre, faz, meu Deus, alguma coisa, confiando, crendo. Ele pode fazer e fará. Mas quando ele decidir fazer o que você não quer, aleluia, permaneça confiando no Senhor e se alegrando nele, aleluia. Quando você tiver a sua oração recusada, quando você tiver um não de Deus, que às vezes o sim é bom, quando ele faz, quando ele cura, quando ele tira, quando ele livra, quando ele dá vitória, que você fala: glória a Deus, aleluia, dá testemunho, isso é maravilhoso, glória a Deus. Mas tem às vezes que o testemunho fala: irmão, minha vida está terrivelmente bagunçada, mas eu permaneço confiando no Senhor, aleluia. Todavia me alegrarei no Senhor. Não é somente a declaração de jogar para o alto, é prática, é vida, é isso enraizado no coração e na alma, é isso entrelaçado em nós, irmãos. E todo o processo que Abacuque está vivendo, ensina isso para ele. Tudo que ele está passando vai ensinar para ele o que é viver pela fé. E é disso que nós precisamos, irmãos, porque por vezes nós estamos como o mundo. Nossa confiança está na política, na economia, na ciência, nosso dinheiro que está guardado. Nossa confiança está nisso. Enquanto temos bens, estamos bem, porque se der um problema, não que você não possa ter sabedoria para guardar, eu não estou falando nada disso, isso é bom, faça como José. Mas pode ser que os seus milhões na conta evaporem, e você fala: meu Deus do céu, agora eu vou, não tem Deus, não é possível, agora eu vou virar ateu, porque eu achava que Deus estava comigo, mas meu dinheiro sumiu, aleluia. Aí você está lá, vivendo alguma coisa, e está tudo bem. O ponto é: e quando não tiver tudo bem, e você entender que principalmente é Deus que está fazendo, que está guiando, que está agindo. Quando você souber que é da vontade dele que isso aconteça, como o seu coração vai agir? Porque alguns vão querer se revoltar contra Deus. Alguns vão falar: meu Deus, não é possível. Quantos há de pessoas frustradas na igreja, decepcionadas com Deus, que estão lá fora? Quantos há de pessoas que começaram, apresentaram para ela um evangelho diferente, uma série de promessas, que ia fazer, ia acontecer, ia casar, ia ganhar o mundo, ia rodar, ia viajar. E aí vai passando o tempo, a dificuldade, a pessoa não entende, fala: meu Deus, que coisa terrível. Aí começa a comparar, minha vida no mundo estava melhor, não tinha tanto problema.
E a pessoa começa a calcular as coisas e fala: é melhor ir embora. Ser crente para passar um monte de coisa desse jeito, isso é um entendimento errado. Mas quando você ouve a palavra, e quando você aprende com a palavra, você percebe que não tem outro caminho, é no Senhor, porque você não precisa e nem depende de nada disso mais. A sua alegria está no Senhor, aleluia, é na sua palavra. E talvez você está aqui hoje e a sua confiança, a sua alegria não vem diretamente da palavra. Há outras coisas escondidas no coração, há outros ídolos. É tempo de nós olharmos para o nosso coração e falar: Senhor, ajuda o meu coração, remove todos os ídolos, ó Deus, que a minha vida esteja no Senhor, que nada do que eu tenho seja a minha segurança, mas que seja somente o Senhor e a sua palavra, aleluia. Porque às vezes nós temos ídolos, irmãos, no coração, disfarçadamente. Às vezes é um trabalho, às vezes é uma situação um pouco mais favorável economicamente. E aí a gente vai de tempos em tempos desviando nossa confiança para essas coisas. Trabalhe, estude, Deus te deu força, faça, mas jamais coloque essas coisas no seu coração. Que a sua declaração seja: ainda que, aleluia, ainda que a figueira não floresça. Tudo isso, irmão, diz respeito a tudo que tinha em Israel. Figueira que não floresce, uvas, videiras que não dão uvas, não tendo azeite nos olivais, não havendo produção de alimento das lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos. Irmãos, isso aqui para um morador daquela época era um caos terrível, igual você leu o profeta Joel, de uma praga de gafanhoto que destruiu tudo. O povo ficou perguntando por quê. O que aconteceu? Veio uma praga de gafanhoto e destruiu tudo. O que está acontecendo, meu Deus? Aí Deus levanta Joel e fala: foi o meu exército que eu enviei contra vocês. Era uma praga de gafanhoto. Deus falou: é o meu exército, foi eu que enviei. Olha como vocês estão, olha a vida que vocês vivem. Aí uma série de exortação para buscar, para rasgar o coração e não as vestes, para buscar o Senhor. Aí quando ele fala aqui, quando houver busca, quando houver entrega, quando houver arrependimento, quando houver choro, jejum, aleluia. Aí a promessa é: e depois derramarei o meu espírito, aleluia. Porque essa é a promessa, é que você, em tempos de crise, recorra ao Senhor, e no Senhor você receba mais do Espírito, aleluia. Receba mais do Espírito Santo, que traz alegria ao coração, à alma. E quando você vem abatido, triste, cabisbaixo, fraco, à igreja, mas você vem aqui ouvindo a palavra dele, cantando louvores a eles, oh glória. Aí você entende a razão pela qual você está aqui. Aí você deposita a sua confiança no Senhor, e o seu coração se transborda de alegria por causa da palavra de Deus, aleluia. É aqui, irmãos. É como Asaf, né, que seus pés quase tropeçaram por causa de ver a prosperidade do ímpio, que é uma situação parecida com Abacuque, né, ver o ímpio estando bem, avançando em justiça. O pé dele, de Asaf, quase tropeçando, mas ele entrou no santuário, aleluia, e entendeu o fim deles, né, o fim dos que vão por esse caminho. É por isso que nós precisamos olhar. E quando a Bíblia fala que vivemos por fé, irmãos, não é somente um versículo para a gente colocar no status do WhatsApp, porque é bonito, mas é um versículo para estar em nossa alma. A ideia é de que nós somos justificados por meio da fé em Cristo, aleluia. A ideia é de que você pode se alegrar, porque não existe caos maior, problema maior do que receber o juízo de Deus, e principalmente a condenação. Mas quando você entende tudo isso, e o seu coração repousa na segurança que é em Cristo, e você entende que você está seguro nele, coisas podem desabar, aleluia, mas nada disso tem o poder de separar você do amor de Deus, oh glória, isso que é mais importante, aleluia. Nada disso tem o poder de separar você do amor de Deus, aleluia. Porque se de fato
estamos no amor dele, aleluia, essas coisas jamais terão poder de nos separar. Se talvez separar, é porque talvez nunca estivemos de fato em seu amor, de fato nunca conhecemos de fato o Deus das Escrituras, vivemos em comunhão profunda com ele. Mas nessa noite, irmãos, já que temos falado sobre restauração, aleluia, já que temos falado durante o ano todo até aqui, aleluia, é o grande tema do ano, mas o meu justo viverá por meio da fé. Que o Senhor nessa noite possa nos restaurar a fé, aleluia, possa nos restaurar essa fé viva, ativa, autêntica, verdadeira, que ama o Senhor, que pode passar por alguns apuros, que pode às vezes se questionar, como Abacuque, mas ele não vai para 1 milímetro para longe do Senhor, mesmo ouvindo coisas que ele talvez não queria ouvir, mesmo tendo uma resposta tanto mais dura, mesmo talvez tendo uma ideia melhor, um pensamento melhor, um caminho melhor, uma alternativa melhor que aquela de Deus não era tão legal assim, aleluia. E como já disse algumas vezes, a gente quer ensinar Deus a fazer as coisas, e não dá para fazer isso, jamais. Estamos aqui é porque confiamos no seu poder, no seu agir, aleluia, apenas para nos submetermos ao seu nome, aleluia. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, ó Pai, nessa noite estamos na tua presença, na tua casa, Pai. O Senhor tem falado conosco, meio da tua palavra, Pai, aos nossos corações. Eu não sei qual é a condição de cada um essa noite, ó Pai. Ó Deus, possamos estar como Abacuque, ó Deus, com tantas perguntas, questionamentos, ó Pai, sem entender o porquê algumas coisas estão acontecendo. Ó Pai, se quer entender a forma como o Senhor está agindo e trabalhando, talvez algumas coisas tragam desconforto, Pai, ao nosso coração, Pai. Mas assim como o Senhor, no processo, por meio da tua palavra, ó Pai, ó Deus, fez com que Abacuque pudesse, no mínimo, confiar, se render, ó Deus, e ter uma declaração tão poderosa de fé, ó Pai, dizendo que ainda que a figueira não floresça, meu Deus, ainda que não haja fruto na vide, ó Pai, ainda que o prumo da oliveira minta, ainda, Pai, que os campos não produzam mantimento, ainda que não haja ovelhas, nada disso, ainda que mude e desabe absolutamente tudo, ó Pai, todavia, meu Deus, todavia, meu Pai, que a nossa alegria esteja no Senhor, que a nossa alegria esteja, Pai, na tua palavra. Por isso essa noite oramos, ó Pai, para que o Senhor possa restaurar em cada um de nós, ó Pai, a fé, restaura a alegria, ó Pai, restaura, ó Pai, a nossa confiança em Ti, nos Teus propósitos, é saber que o Senhor que está no controle da história, Pai, que o muro não está jogado às traças, ó Pai, que pode estar um caos terrível, Pai, mas o Senhor está conduzindo tudo, ó Pai, para o momento em que o Senhor ó Deus, de resolver absolutamente tudo na história, e nós temos em Cristo a garantia disso, o Espírito Santo, o penhor da nossa salvação, aquele que habita em nós, ó Pai, nos dá certeza absoluta em nosso coração, Pai, que somos filhos de Deus, que temos a Tua palavra, ó Deus, que confiamos no Teu nome, Senhor, que estamos enraizados em Ti, Senhor, e que por Tua palavra o Senhor nos sustentará até o fim desta caminhada, Pai. Guarda o Teu povo, ó Pai, porque não há força, não há capacidade em nós mesmos, Senhor. Ó Pai, se quer possamos, ó Deus, entender, ó Deus, 0,1% dos Teus planos, ó Pai, mas nós queremos confiar em Ti, Senhor, e nos lançar com toda a força nesta confiança, ó Deus, sabendo que é o Senhor que nos guia, que nos guarda e nos sustenta. Toma o Teu povo, ó Pai, e dá vitória, no nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte a Jesus, glória a Jesus.